nosso debate, como o nosso encontro, existem várias outras iniciativas que também promovem essa troca entre os educadores, né? E uma dessas iniciativas é a Rede Conectando Saberes, né, que é apoiada pelo nosso parceiro, a Fundação Lema. E para falar um pouquinho mais sobre essa rede, eu vou convidar ao palco a Ana Paula. Ela é diretora de uma escola da Prefeitura de São Paulo e ela é coordenadora do núcleo dessa rede aqui, Conectando Saberes em São Paulo. Obrigada, Ana Paula. Muito obrigada. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Quanta inspiração nas falas que tivemos. E a Rede Conectando Saberes, ela traz justamente um conjunto, uma reunião de pessoas que tem esse olhar para inspirar, para motivar e para fazer a diferença todos os dias nas escolas públicas de todo o Brasil, inclusive. Então, vamos lá. Por que essa rede foi criada? O que nós temos instaurado aqui no nosso país? Muitos professores, inclusive profissionais da educação, né, hoje eu estou como diretora de escola, nós temos uma rotina muito solitária. Muitas vezes, por mais que nós temos nossos colegas de trabalho, nós temos pessoas que estão ali conosco nas escolas, as boas práticas, principalmente, são muito solitárias. A gente entra para dentro da nossa sala de aula, fecha a porta, faz um trabalho, muitas vezes, magnífico ali dentro, mas não tem, às vezes, oportunidade de manter uma troca com as pessoas. Então, esse foi um dos motivos, um dos principais motivos. Além da baixa participação na elaboração das políticas públicas. Nós sabemos que, em grande escala, a gente precisa, sim, mudar as políticas públicas. E a gente precisa ter esse olhar de quem está ali com o pé no chão da sala de aula, né? A gente precisa ter a nossa voz dentro desse meio. Um outro também momento é esse espaço de compartilhar. Como eu disse, dentro da escola, às vezes, na rotina, é muito difícil. E não são todos os colegas que nós temos que têm esse mesmo olhar, muitas vezes. Às vezes, você entra dentro de uma sala de professores e você sai desmotivado, né? Eu acredito que todos que estão aqui hoje, em pleno sábado, São Paulo, pegando chuva, para chegar até aqui, são pessoas que têm um olhar diferenciado, sim, para a educação, que estão aqui para aprender, para compartilhar, para fazer a diferença dentro da escola pública. E esse é um olhar que nós temos e que faz, sim, a diferença. Pensa você ter um grupo de pessoas de todo o Brasil para poder trocar, para poder compartilhar e se alimentar como nos alimentamos agora há pouco, né, de tanta coisa boa que nós ouvimos aqui. Então, esse alimentar-se que faz a diferença na nossa vida. Se a gente fica, às vezes, só ali dentro da sala de aula, dentro da escola, com aquele olhar para aquilo que não dá certo, porque o que não dá certo, muitas vezes, está ali no nosso foco de uma maneira muito maior, e a gente acaba esquecendo do que dá certo, daquilo que a gente faz de bom. Dentro da escola pública, gente, acontece muita coisa boa. Muita coisa boa, eu tenho certeza. E nós somos protagonistas de tudo isso. Então, a Rede Conectando Saberes, temos alguns princípios que nós chamamos de tijolos, que fazem parte dessa rede, que compõem, e para esse olhar. Eu nem vou falar aqui na ordem, porque, para mim, o que mais tem sentido é justamente foco na solução e não no problema. Porque ficar remoendo, falando de problema, falando do que nós já temos... Gente, todo mundo sabe os problemas da rede pública. Todos nós vivemos isso já diariamente. E se a gente não tem o foco, tá, tudo bem, eu tenho isso. E o que eu faço com isso? Dentro das minhas possibilidades, dentro do que a gente pode fazer enquanto profissional da educação da rede pública. A questão do compromisso com a formação cidadã. Nós somos transformadores. A gente quer o nosso aluno atuante na sociedade.
A gente quer uma transformação que vá além dos muros da escola. Não é justamente uma lição ali bem feita. Não é justamente uma atividade escolar. A gente quer que ele faça diferença na vida. E, para isso, essa rede ela tem esse olhar para o professor com intelectual transformador. O que é isso? É justamente esse olhar para a transformação. Não é aceitar, é assim. O que a gente escuta muitas vezes? Esse aluno ele já veio ele mora numa região pobre, ele tem uma família desestruturada, parece que a vida dele já tem um caminho traçado. E a gente precisa ter esse olhar transformador, não dá para a gente aceitar isso enquanto profissional da educação. Construir um novo paradigma educacional. Então, sair dessa questão de que ele já tem uma linha traçada, de que a educação é assim. Não, nós vamos transformar, sim, a educação. Nós somos os agentes transformadores dentro das nossas escolas. A questão da equidade, do respeito à diversidade, não dá para eu falar do humano sem pensar nas diferenças, diferenças enquanto constituição do sujeito, mas igualdade de direitos. E todos têm o direito, sim, de aprender, de ter esse olhar e de superar as suas expectativas. Por isso, a gente precisa ter altas expectativas. O professor de escola pública, o gestor de escola pública, muitas vezes está preocupado em manter a média, em passar aquela régua dentro da sala de aula e chegar ali naquela régua, a mediana. Não, vamos acreditar. Por que não oferecer alguma coisa que realmente tenha uma questão, como que eu posso dizer, que desafie, são os desafios. O aluno ele precisa ser desafiado. Então, para ser desafiado, eu tenho que ter altas expectativas, pensar nele e bolar esses desafios, trazer situações novas. E isso que eu estou falando é algo que muitas pessoas já fazem. Eu não estou falando nada novo. A gente sabe que muita coisa já acontece dentro da rede pública, mas muitas vezes ficam ali escondidinhas, em cada escola, dentro da realidade de cada um. E fazer a diferença para o nosso país, que é um grande objetivo, acho que, de cada um que trabalha dentro da educação, esse é um objetivo básico. A rede Conectando Saberes, hoje, tem 59 núcleos distribuídos por todo o nosso país. Então, a gente tem contato, muitas vezes, com pessoas que estão lá no Amazonas, que pegam aquele barquinho para poder dar aula, e outros que estão em grandes metrópoles, em cidades que têm já um desenvolvimento econômico, financeiro e educacional de maneiras diferentes. Cada núcleo ele é representado por uma cidade. Até o ano passado, nós não tínhamos esse número. A gente tinha estado do país que ainda não tinha núcleo. E agora nós já temos núcleos espalhados por todo o país. Aqui em São Paulo, vocês podem observar que nós temos algum. Eu sou da cidade de São Paulo mesmo, do núcleo de São Paulo. E quais os objetivos que nós temos para esse ano de 2019? Continuar expandindo a rede. A gente precisa continuar com esse foco, com esse olhar, de expandir, porque a ideia da rede não é ser algo isolado. Não é só quem faz parte da rede que tem que ter acesso a algumas coisas, ou não é só aquele professor bom que já está motivado, que já tem esse olhar bacana para o aluno. Não, a gente quer ampliar, porque quando a gente fala de educação pública, a gente quer uma educação pública para todos mesmo. Ser protagonista na motivação de outros professores. Quando eu tenho um grupo comigo, é muito mais fácil trabalhar. Quando você tem pessoas que estão com foco na solução e não no problema. E esse é um objetivo que nós temos, que não é fácil, mas a gente precisa contagiar o outro. Não dá para só coisas ruins ter uma expansão tão grande. As coisas boas precisam ter, sim. E a gente precisa parar de minimizar as nossas ações. Achar que o que a gente faz é pouco, porque não é. Não é mesmo. Conduzir um projeto nacional da Conectando Saberes. Então,
Antes, nós tínhamos projetos isolados. Cada um dos núcleos desenvolvia, dentro da sua cidade, algum projeto específico para aquele local. Nós somos apoiados pela Fundação Lehman. Então, até para a gente ter esse apoio de uma maneira mais específica, mais objetiva, nós tivemos uma reunião e nós decidimos fazer agora um projeto único para todo o Brasil, que seria justamente essa disseminação de práticas por todos, não só por pessoas que fazem parte da Conectando Saberes, mas por professores, gestores e profissionais da educação da rede pública. Aqui é um pouquinho do nosso núcleo de São Paulo. Ele foi criado em 2015 e vem seguindo aí desde então com vários profissionais. Ali na primeira foto nós temos um encontro só para assim, o que a gente faz, como que funciona. É um encontro de disseminação de boas práticas. Então a gente tem a Débora e o Paulo, que tiveram um trabalho muito bacana dentro da cultura maker, dentro dessa área de robótica, e trouxeram essa experiência mão na massa para a gente aprender e aplicar nas nossas escolas. E também tivemos uma formação sobre competências socioemocionais no final do ano passado, com a Tônia Casarim, que traz justamente esse aspecto tão importante para a gente lidar no dia a dia. Inclusive, algumas pessoas que estão aqui, foi um evento aberto, e elas estiveram presentes lá no evento e participaram. Só para finalizar, a gente tem esse link para quem se interessou, quem quer saber um pouco mais, quem tem interesse de participar, inclusive trazer essa questão de boa prática dentro da nossa cidade, dentro do nosso município, dentro dos núcleos. Pode entrar nesse link, faz o cadastro para poder saber um pouquinho mais. E no material de vocês, também tem um folderzinho falando a respeito da rede Conectando Saberes, tem contato. Então, quem tiver também interesse, pode entrar, pode pesquisar. E eu vou estar aí com vocês também ao longo do evento. Quem quiser conversar, estamos aí para isso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ana. Bom, a gente agradece também a Fundação Lehman, né, por ter conseguido disponibilizar aqui a Ana Paula para trazer esse recado. Espero que vocês aproveitem a oportunidade, né, bem bacana, e que a gente construa muito mais coisas juntas, né? E eu sempre falo que ONG, Instituto, nunca é concorrente, né, gente? A gente sempre trabalha por algo em comum, que é a melhoria aí do nosso país através da educação. Então, está todo mundo sempre junto. A Lehman tem o foco do trabalho na rede pública, o Smart também, mas a gente olha para esse aluno e trabalha ele mais próximo, né, da gente. Mas a gente quer fazer também por vocês, né? Então, vocês responderam, alguns responderam uma pesquisa, a gente mandou pelo SMS, e até trazer a Fundação Lehman aqui para trazer oportunidades de vocês foi uma das propostas, né, que nós ouvimos na pesquisa, e temos muito mais. Tem mais novidade até o final do dia, porque a gente está querendo justamente ouvir vocês cada vez mais, né? Nosso foco vai continuar sendo o aluno, mas a gente quer também fazer um pouco mais por vocês que tanto nos ajudam, que são fundamentais para o trabalho do Smart. Tá bom? Bom, tem 2 recados muito importantes. Vou reforçar, então, a questão do sorteio. O pessoal de São José que veio de ônibus não passou no credenciamento, que a gente deu um ticket para o sorteio que precisa destacar e colocar uma parte na urna, tá? Então, quem não pegou de São José esse ticket que precisa destacar e colocar na urna, é só procurar a nossa equipe. Já colocaram? Alguns, né? Então, quem ainda não pegou é o ticket que tem um númerozinho que precisa destacar. Tem uma outra ação, que é de um parceiro nosso, que é também, né? A gente também vai fazer um sorteio especial, mas esse não é para colocar na urna, tá bom? Então, o que eu estou falando é o ticket que precisa destacar. Quem ainda não colocou, só pôr o ticket na urna, que no final a gente tem o sorteio. Nós preparamos uma estação para gerar o código de indicação
que o professor usa para divulgar o processo seletivo do Smart para os alunos, tá? Esse código é importante para quem quer acompanhar o aluno em cada etapa do processo. Depois do COF, a gente vai ver como funciona esse processo, mas a gente trouxe hoje os computadores já para facilitar para vocês, tá? Então, é importante, quem quiser acompanhar o passo a passo, verificar se o aluno se inscreveu, se imprimiu o comprovante para a prova, faz esse código e distribui. Se não tiver o código, o aluno pode fazer a inscrição sem problema, tá? Só que, quando tem o código, vocês acompanham. E também é com esse código que a gente faz algumas homenagens aqui, porque todo aluno que se inscreve e insere o código, a gente consegue associar de que escola, de que diretoria. Então, isso é importante para a gente também, tá? Mas fiquem à vontade, a nossa equipe vai estar lá para ajudar vocês a gerar esse código, tá bom? Bom, eu já estou aqui com a barriga roncando, né? Estou doida para ir para o COF. Mas antes, eu quero saber quem é que está com sorte. Quem é que acordou nesse sábado chuvoso e falou, estou com sorte hoje? Certo, vamos ver então se tem sortudo. Embaixo das cadeiras tem um monte de voucher, que são prêmios. Vejam então quem ganhou, e quem ganhou é só levantar para cima. Aqui já tem sortudo, hein? Quem ganhou, levanta para cima. Tem um monte de sortudo aí. Pessoal, quem está com voucher... Quem está com voucher é só procurar a nossa equipe lá naquele painel colorido para pegar o brinde de vocês, tá bom? Lá fora. E a gente se vê em 20 minutos para o nosso COF. I keep pushing forwards, but it keeps pulling me backwards. Nowhere to turn, nowhere to turn. No, now I'm standing back from it. I finally see the pattern. Os sorteados podem, por favor, no painel colorido lá na frente, pegar o seu brinde.